Fala pessoal, beleza? Hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre um tema bem importante e bem desafiador no dia a dia de nutricionistas e também de veterinários do nosso campo aí que trabalham com gado de leite. Eu, na minha rotina, trabalhei numa multinacional por alguns anos e tive a oportunidade durante esses anos de fazer vários treinamentos para muitas empresas, para empresas de nutrição animal que tinham uma série de nutricionistas ou técnicos em nutrição na equipe. E um ponto em comum que eu enxergava muito dentro dessa equipe é que não só numa equipe específica, mas na grande parte das equipes que a gente via que participavam desse treinamento, etc., é que a preocupação do nutricionista era sempre a nutrição. Ele queria saber qual mineral está usando, qual ração está usando, qual ingrediente, qual insumo, quantos quilos de matéria seca a vaca está comendo, quanto tem de sobra, etc. E as outras partes da fazenda ficavam um pouco obscuras, vamos dizer assim. Então, você pergunta para o nutricionista, cara, qual que é a taxa de concepção de uma fazenda, dessa fazenda que você trabalha? Qual que é a taxa de prenhez? Qual que é o DEL médio da fazenda que você trabalha, que você faz nutrição? A grande maioria das vezes, a resposta que eu obtinha dessas perguntas era, não sei. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre essa relação entre nutrição e reprodução. O quanto é importante para você, como nutricionista ou futuro nutricionistas, saberem um pouco de reprodução. Pelo menos saber um pouco dos dados da reprodução da fazenda que você trabalha, que você está assistindo. É uma dificuldade imensa você trabalhar num lugar que você sabe simplesmente de uma área. A vaca, no final das contas, é a mesma, independente se você trabalha com nutrição, com reprodução, com qualidade de leite, mas a vaca é a mesma. Então, no final do dia, independente se você trabalha com nutrição, com reprodução, você tem que saber que o resultado final para a fazenda tem que ser o desejável, certo? Esse é o importante, o resultado final para a fazenda. Não só o resultado da nutrição e não só o resultado da reprodução. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, eu mostro muito para o pessoal, eu faço sempre uma pergunta nas apresentações que eu faço para o pessoal da seguinte maneira. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui para vocês darem uma olhada também. Bom, então aqui nós temos 3 fazendas. Você, como nutricionista, vai chegar na fazenda. Você tem uma fazenda com 35 litros de média, uma fazenda com 30 litros de média e uma fazenda com 26 litros de média. Minha pergunta sempre que eu faço é qual fazenda eu consigo aumentar a produção de leite mais fácil? Certo? Qual das 3? Pense um pouquinho aí, qual das 3 você acha que eu pegaria e conseguiria aumentar a produção de leite mais fácil? A resposta que eu tenho, em 90% dos casos, é fazenda número 3, porque a média está mais baixa, tem 26 litros de média e etc. E essa é a primeira pergunta que todo nutricionista faz na fazenda, é quantos litros de leite você tem em média? E não faz nenhuma outra pergunta algumas vezes. Já enxerga um monte de oportunidade, um monte de desafio, simplesmente com uma pergunta. E uma pergunta só para responder todos os resultados de uma fazenda é muito pouco, até para a gente entender quais são os próximos passos a serem dados. E eu gosto de complementar, então, a primeira pergunta tem 3 fazendas, uma de 35, uma de 30 e uma de 26 litros. Qual é mais fácil de aumentar a produção de leite? Mas eu vou complementar um pouco mais isso aqui, para ficar um pouco melhor, para a gente poder responder essa pergunta de maneira mais eficiente. A fazenda número 1 tem 35 litros e 150 dias de DEL. A fazenda número 2 tem 30 litros de média e 210 dias de DEL. E a fazenda número 3 tem 26 litros de média e 270 dias de DEL. O que é o DEL, para quem não sabe? É dias em lactação médio do rebanho, certo? Eu sempre quero trabalhar com DEL ao redor de 180 ou até menor que isso, se eu conseguir. Difícil muitas vezes, mas um DEL de 180, por aí seria um DEL para a gente olhar como foco. Então, o que a gente pode ver nessas fazendas que tem problemas de produção? Nós temos uma fazenda com 35 litros de média, que produz muito bem, uma boa média, uma fazenda com 30 litros e uma com 26. Mas o que está afetando a produção de leite dessas fazendas? Será que é a nutrição? Será que é a formulação de dietas dessas fazendas que está afetando essa fazenda não produzir mais? Aí existe uma planilha que eu uso no meu dia a dia, que eu aconselho todos vocês a usarem na fazenda, eu vou compartilhar com vocês aqui, que a gente consegue corrigir a produção de leite para um DEL esperado. Então eu pego todas as minhas fazendas e coloco como se elas estivessem num DEL de 150 dias. Por quê? Porque a gente sabe quanto menor o DEL, mais leite a vaca dá. Então se a fazenda tem um DEL médio mais baixo, ela tem mais chance de dar leite. Não por nutrição, não por mérito genético, não por nada, por manejo,
mas simplesmente por dias em lactação, porque a curva de lactação da vaca, ela está mais no começo da curva, tem mais animais no começo da curva, tem mais animais produzindo muito leite, e por isso a média é melhor. Então a gente usa uma planilha para padronizar isso tudo. Eu quero entender qual que é o potencial do meu rebanho, certo? Então assim, o que eu vou fazer? Eu pego todas essas três, vou pegar essas 3 fazendas, vou colocar numa planilha e quero entender se todas as 3 tivessem com 150 dias de DEL, qual seria a produção de leite dessas fazendas com 150 dias de DEL. Eu vou usar uma planilha aqui que é cortesia de um amigo, Renato Nogueira, compartilhou comigo alguns anos atrás e eu uso ela até hoje. Bom, vou compartilhar com vocês na tela aqui, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha com isso. Bom, beleza. Aqui nós temos, então, as 3, a gente pode colocar aqui as 3 fazendas, certo? A gente tem que colocar basicamente 3 informações. A produção de leite atual do rebanho, média em quilos por dia, dias em lactação do rebanho e o teor de gordura. E aqui nessa coluna azul, vai sair para a gente aqui a produção média das vacas em lactação, se o rebanho estivesse com 150 dias de DEL, certo? Então eu quero entender qual a produtividade minhas vacas teriam se todas as fazendas estivessem com 150 dias de DEL. Então vamos usar os rebanhos anteriores, certo? Como simulação aqui. Então, nós falamos de 3 rebanhos. Um de 35 litros, então vou colocar aqui 35 litros, um de 30 e um de 26, certo? Vou colocar aqui. Aqui está janeiro, fevereiro, março, mas aqui às vezes a gente faz isso ao longo do ano, para a gente entender a produtividade ao longo do ano, se está variando por causa de estação ou se está variando porque o DEL médio está mudando. Mas aqui, vamos deixar os 3 rebanhos aqui. Vou pensar no rebanho 1, rebanho 2 e rebanho 3, certo? DEL médio dos rebanhos eram 150 dias do rebanho 1, 210 do rebanho 2 e 270 do rebanho 3. Não é isso? Só vou conferir aqui rapidinho. 35. Beleza. O teor de gordura do leite eu vou manter o mesmo entre os 3 rebanhos, certo? Para a gente não ter problema, mais uma variável. Então, vou botar 3,5, que é uma gordura padrão nos 3 rebanhos, certo? Só para a gente não ter problemas com essas variações. Bom, olha que interessante. Então, eu peguei 3 rebanhos, um que hoje está com 35 de média, outro com 30, outro com 26. DEL médio dos rebanhos, dia em lactação do rebanho, 150, 210, 270. Mesmo quantidade de gordura do leite. E olha aqui, a produção de leite se o rebanho estivesse com 150 dias de lactação. Rebanho 1, 35. Rebanho 2, 35. Rebanho 3, 35. Então, qual que é o problema dos rebanhos 2 e 3? O problema é muito mais reprodutivo do que nutricional, é muito mais relacionado a DEL do que nutricionalmente. Não adianta nada nesse rebanho de 270 dias, eu queria fazer uma dieta super forte, super apertada, que eu não consigo, provavelmente não vou conseguir aumentar muito o leite nesse rebanho. É claro que a gente tem que saber como está a base da dieta, tudo mais, certo? Mas a partir do princípio que está tudo bem, esses rebanhos tem poucas oportunidades de ter um aumento em produção de leite porque o DEL está realmente alto. A curva de lactação da vaca está mais no final, então realmente a produção de leite dela vai diminuir e, consequentemente, a média geral do rebanho diminui. Então, vocês conseguiram entender que a importância do DEL, dos dias em lactação, a importância da reprodução, na tomada de atitude do nutricionista, da abordagem do nutricionista no dia a dia? 3 fazendas com leite diferente, com DEL diferente, e quando a gente corrige o DEL para 150 dias, o leite se torna o mesmo. Então, como nutricionista, em cada fazenda eu tenho uma abordagem diferente. E se eu, como nutricionista, chegar na fazenda e perguntar só a média e não souber o DEL, eu posso dar um tiro no pé. Eu posso fazer muitas escolhas erradas quando eu for trabalhar o manejo, quando for trabalhar a formulação de dieta nesses rebanhos. Por exemplo, essa fazenda de 26 litros, eu posso enxergar como uma fazenda que tem um potencial muito grande de aumentar a produção. Mas com um DEL desse tamanho, eu não consigo prometer muita coisa para o proprietário, porque eu tenho muitas vacas com lactação avançadas que são difíceis de aumentar leite, certo? Então aqui para vocês entenderem como que o DEL pode afetar realmente na produção média do rebanho. Então a reprodução totalmente linkada com a nutrição, certo? Um outro ponto que a nutrição tem tudo a ver com reprodução, quero compartilhar com vocês aqui mais um gráfico, só um minuto. Esse para mim é um gráfico que mostra claramente por que a gente trabalha com reprodução e nutrição
de uma forma conjunta nas fazendas, certo? Então, esse é um slide que mostra a relação entre curva de lactação e renda na produção de leite. O que isso quer dizer? Um gráfico americano, os números aqui são americanos, então está até em inglês, vocês me desculpem, mas eu vou traduzindo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de uma relação muito próxima e muito importante entre nutrição e reprodução. Então, numa fazenda de leite, em geral acontece isso. Aqui, nesse eixo aqui, a gente tem dias em lactação, certo? Então, desde o parto até 300 dias, depois até a vaca seca. E aqui a gente tem produção de leite. Então, vai ser uma curva de lactação padrão do animal. Ela começa um pouco mais baixo, aumenta a produção, ela vai caindo até chegar num período seco, onde a vaca vai parar de produzir para se preparar para a lactação sequente. Lactação subsequente, desculpa. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês com isso? Essa curva de lactação é basicamente dividida em 3 etapas, certo? O primeiro período, que aqui nesse caso, dessa fazenda específica, foi até 170 dias em lactação, e pode variar em cada fazenda, é o período que as vacas dão lucro para a fazenda, certo? Cada fazenda vai ter seu número real desse, mas vai estar por aí, perto desse aqui que a gente está falando. Depende um pouco da qualidade genética de seus animais, da persistência de lactação, mas toda fazenda tem seu número e você tem que procurar o seu aí na sua fazenda. Mas as vacas em geral, nesse caso aqui, elas têm um período que dão lucro, certo? Que nesse caso até 170 dias de lactação. Por quê? Porque essas vacas estão comendo bem e estão produzindo muito leite. Elas têm uma boa eficiência, então elas produzem muito leite. Vamos dizer aqui, a grosso modo, esse é o lote, pensando numa fazenda que é dividida em 3 lotes, lote de alta, que é o lote 1, lote de média, que é o lote 2, lote de baixa, que é o lote 3, e lote de vacas secas, na verdade 4 lotes, né? 3 de produção e 1 de animais secos. Pensando numa fazenda nesse perfil, isso aqui é como se fosse o lote 1. O lote 1 é o lote que dá uma lucratividade bacana para a fazenda, certo? O lote 2, normalmente, claro que varia de fazenda para fazenda, estou extrapolando aqui para vocês. A gente tem um grupo de animais que empata. O que é isso? O leite que ele produz, dá para pagar alimentação, dá para pagar os funcionários que ele gasta, dá para pagar pré, pós-DIP, produtos de ordenha, medicamento, energia, XYZ, mas não sobra dinheiro, é um período onde empata, certo? A gente tem o último período da curva de lactação, que é o nosso último lote lá, que é o lote de baixa produção, e as vacas secas, que a gente perde. O que é isso? Os animais custam mais caro do que eles produzem, né? Por exemplo, uma vaca seca, ela não produz nenhuma receita para a fazenda. Então, ela acaba perdendo dinheiro momentaneamente, né? Aquela vaca vai comer 6, 7, 8 reais de comida e não dá nenhum real de leite. Então, ela acaba sendo uma vaca que dá prejuízo. E as vacas, no final da lactação, algumas delas acabam dando prejuízo para a fazenda também. Então, basicamente, a fazenda é dividida em 3 períodos de lactação. Um período que ela dá lucro, certo? É o começo da lactação. Um período que empata, que é o meio da lactação. E um período que perde, que é o final da lactação e o começo, e é o período seco. Bom, o que isso tem a ver com nutrição e reprodução? Uma fazenda que tem DEL médio baixo vai ter um número grande de animais aqui. Uma fazenda que tem DEL médio alto vai ter um grande número de animais aqui, certo? Então, o que vai influenciar a lucratividade da minha fazenda? Qual a porcentagem de animais que eu tenho no quadrante 1, no quadrante 2 ou no quadrante 3? Se eu tenho muita vaca perdendo dinheiro e pouca vaca dando lucro, a chance dessa fazenda ganhar dinheiro é muito pequena. Então, o trabalho da reprodução numa fazenda, o que é? Colocar o máximo de animais aqui no período de lucratividade. E para fazer isso, o que precisa? Precisa emprenhar rápido e precisa parir rápido para dar mais picos de lactação. E quando eu tenho muitos animais no pico de lactação, minha estratégia de formulação é uma totalmente diferente de animais que estão empatando ou perdendo aqui no final da lactação. Então, uma relação muito grande entre nutrição e reprodução. Se eu como nutricionista, cheguei numa fazenda, estou com a grande maioria dos animais aqui, ó, empatando ou perdendo. A minha expectativa que eu vou gerar para o dono da fazenda é uma. Se eu tenho a maioria dos animais aqui, nesse período de lactação favorável, onde dá mais lucro para a fazenda, a expectativa que eu vou gerar para o dono da fazenda é outra completamente diferente. Certo? Então, a relação entre nutrição e reprodução precisa ser muito bem avaliada ao longo dos dias. Então, o técnico que trabalha com reprodução, se não for o mesmo da nutrição, eles têm que se conversar bastante. Tem que entender que um pode afetar diretamente no outro. Hoje eu estou falando aqui principalmente só como a reprodução pode fazer mal para a nutrição, né?
Mas depois a gente pode fazer outro vídeo falando como a nutrição ruim pode afetar na reprodução. Pode ser um outro tema aí para a gente falar à frente. Bom, o que eu queria chamar a atenção nesse vídeo aqui de hoje é mostrar para vocês como que só uma pergunta não responde nada. Se eu trabalhar só com nutrição, eu não consigo tomar decisões bem embasadas numa fazenda. Então, sempre que eu for trabalhar numa fazenda como nutricionista, eu tenho que perguntar como é que está seu DEL médio, como está a taxa de concepção, qual porcentagem de animais você tem em cada período desses, até para eu tomar a decisão mais acertada em termos de formulação de dieta, em termos de estratégia a curto, médio e longo prazo. Então, se você é um nutricionista ou quer começar a trabalhar com nutrição, se envolva um pouco também na reprodução da fazenda. Não fique só na parte de nutrição cego com isso, que a gente pode acabar, vocês podem acabar e a gente pode acabar tendo problemas e incorrendo em erros aí, certo? Então, esse pode ser um diferencial, que é bem simples, mas que eu vejo que pouca gente faz na prática, que é quando você está fazendo a nutrição ou discutindo nutrição, também perguntar um pouco sobre a reprodução para conseguir ter resultados mais eficientes. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente. Um abraço.